Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações que eu acho fundamentais para quem está começando a investir em fundos imobiliários. Então, se você é um iniciante, fica comigo até o final desse vídeo. Com certeza ele vai te ajudar de alguma forma. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Aqui no canal a gente fala sobre temas relacionados a investimentos e finanças. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Pessoal, recentemente a B3 soltou o boletim mensal dos fundos imobiliários e lá a gente consegue verificar que a gente já passou de mais de 2 milhões e 600 investidores, pessoas físicas nessa classe de ativos e também ali mais de 500 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Quando eu comecei a investir lá em 2020, esses números eram bem menores, eram mais ou menos 300 fundos imobiliários e um pouco menos de 1 milhão de investidores. Então, como a gente vem tendo esse grande crescimento de novos investidores, eu acredito que assim como eu tive várias dúvidas lá em 2020 quando eu comecei a investir, eles também estão tendo. Então a gente fica se perguntando aí o que são os fundos imobiliários, como que eles funcionam, em quais setores que eles atuam. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês várias informações para que vocês possam fazer da melhor forma possível os seus investimentos. Então o que são os fundos imobiliários? Eles nada mais são do que a comunhão de recursos para realizar investimentos no setor imobiliário. E o que isso quer dizer? Imagina aí que o João ele queira comprar um imóvel para receber aluguel desse imóvel. Então ele vai comprar ali, por exemplo, um imóvel comercial. Ele vai precisar de um montante muito alto para conseguir fazer a compra desse imóvel. E às vezes ele não vai ter esse recurso disponível. Geralmente os imóveis aí estão custando a partir dos 200 mil, dependendo da localização dele, às vezes até mais. E ele não vai ter esse montante disponível. Então o João conversa com a Maria e a Maria também tem interesse de fazer essa locação de um imóvel para receber aluguel dele. E a Maria conhece o Pedro, que também tem esse mesmo objetivo. Então várias pessoas se juntam para alcançar esse fim, que é o objetivo ali de ter o imóvel comercial para trazer renda para eles através do aluguel. Cada um deles vai receber o aluguel proporcional ao que eles fizeram de investimento nesse imóvel. Então é exatamente assim que funcionam os fundos imobiliários. Uma instituição vai fazer o lançamento desse fundo na Bolsa de Valores e vários investidores que tiverem interesse de investir nos ativos que ele vai fazer a compra ali ou vai possuir, para receber os aluguéis que eles vão gerar, fazem a compra dessas cotas, passando a ser investidores desse fundo. E através deles a gente pode investir em diversos segmentos. Então, a gente consegue investir ali em lajes corporativas, que são aqueles prédios comerciais grandes, bem localizados, geralmente em grandes cidades, como lá em São Paulo, na Faria Lima, na Avenida Paulista. A gente também encontra galpões logísticos, que são locados ali para empresas grandes como a Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre. Temos shoppings também, então grandes shoppings em grandes cidades, hospitais e até cemitérios. E por que investir em fundos imobiliários? Primeiramente, pelo baixo valor de investimento necessário para começar. Hoje a gente encontra fundos negociando com cotas abaixo de R$10. Quando eu comecei em 2020, o valor mínimo ali geralmente era R$100. Tinha fundos até mais de R$1.000 o valor da cota. Então hoje é muito acessível. Outro ponto também é a questão da diversificação de imóveis com grandes diferenciais. Então, se você faz um investimento direto em um apartamento ou imóvel comercial aí na sua cidade, esse imóvel geralmente não vai ter um grande diferencial. Então, dentro dos fundos, como são imóveis muito grandes, muito bem localizados, existe ali um grande diferencial nisso, por estarem bem localizados, por serem imóveis que possuem selos, certificações de qualidade. Então, grandes empresas vão buscar esses imóveis para fazer a locação. Outro ponto também é a fácil liquidez que a gente consegue converter essas cotas. Se você precisa vender o seu imóvel de imediato, às vezes você não vai conseguir. Vai ser preciso fazer ali um anúncio, às vezes abaixo do valor de mercado, colocar ainda numa corretora para fazer esses anúncios, pagar a taxa de corretagem. Então, aqui nos fundos imobiliários, geralmente eles não possuem taxa de corretagem, grande parte das corretoras já isentaram a corretagem para fundos imobiliários. E a liquidação é muito fácil, é só você abrir o home broker ali e fazer o anúncio das suas cotas, fazer a venda delas através do home broker. Outro ponto também é a questão da gestão profissional. Todo fundo imobiliário ele possui uma equipe de gestão por trás, vai fazer ali as escolhas de alocações dentro do fundo, então eles vão decidir o que vender, o que comprar, como que vai ser alocado o recurso do fundo para trazer da melhor forma possível um rendimento interessante ali para os cotistas. E isso você, como cotista, não vai fazer parte, você não vai ter essa decisão. Tudo isso é feito ali pelo gestor do fundo. Temos também a parte da tributação. Então, aqui nos fundos imobiliários, a gente tem a tributação somente
em cima de venda com lucro. Então, se você possui cotas de um fundo imobiliário, realiza uma venda desse fundo, dessas suas cotas, você vai pagar um imposto ali de 20% em cima somente do lucro que gerou essa sua venda. Já os rendimentos que você recebe mensalmente através dos fundos imobiliários, eles são isentos. Então é um grande diferencial também, porque caso você viva de aluguel ou tenha aluguel em imóveis físicos, você precisa pagar ali imposto em cima de uma tabela progressiva que pode chegar até 27,5%, dependendo o valor que você tem ali do seu aluguel, que é uma alíquota muito grande. Então, outro benefício muito interessante aqui nos fundos imobiliários. E por fim, os rendimentos isentos, que eu já falei ali na parte da tributação. Aqui a gente não tem imposto incorrendo em cima dos rendimentos que a gente receber dos nossos fundos. E quais são as principais características dos fundos imobiliários? Então, antes de começar a investir, a gente precisa entender no que a gente está investindo para não ter surpresa, não ter dor de cabeça, principalmente quando a gente está falando ali de renda variável. Então, os fundos imobiliários eles são negociados em bolsa de valores, então é renda variável, as cotas elas oscilam tanto para cima quanto para baixo. Então, se você coloca um valor que você tinha prazo para utilizar e esse prazo chega e as cotas estão desvalorizadas, você vai precisar realizar uma venda abaixo do valor que você possuía, saindo aí com prejuízo. Então, os novos investidores devem se atentar a isso, não colocar dinheiro que eles vão precisar ali a curto prazo, porque as cotas oscilam e pode ser que eles precisem fazer uma venda com prejuízo. Eles também são fundos fechados. E o que isso quer dizer? Quando você compra cotas via home broker, você está comprando de algum outro investidor e não diretamente do fundo. Então você investe naquele fundo, só que ele não emite novas cotas para você poder fazer essa alocação. Você vai estar negociando no mercado secundário, comprando de algum outro investidor que já possui essas cotas. Eles também possuem prazo indeterminado para encerramento. Então, quando você investe ali nos fundos imobiliários, é interessante porque, por ser ativo de renda variável, você pode investir hoje e ficar com esse seu investimento ali gerando rendimentos para você por vários anos, porque ele tem prazo determinado. Já quando a gente compara aqui com ativo de renda fixa, geralmente eles têm prazo, alguns até muito longos, como é o caso do Tesouro Direto, só que eles possuem um prazo de vencimento, chegando aquele prazo, o seu investimento ele vai se encerrar. E o que faz os fundos imobiliários serem interessantes é a obrigatoriedade da distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos. Então, eles são obrigados por lei a distribuir 95% de todo o resultado que eles gerarem através dos seus ativos. O lote padrão dele é de uma cota, então você comprando uma cota de determinado fundo imobiliário, você já vai passar a ter direito a receber os rendimentos dele. Então, aqui é um ponto interessante também, porque não existe um lote padrão aí muito elevado, precisando de um montante adicional ali para fazer esse novo investimento. A liquidação dele é D+2, então é no terceiro dia útil que vai acontecer o débito na sua conta na corretora. E eles possuem ali no seu ticker o final 11. Então ele é composto por 4 letras, que geralmente são o identificador do fundo, e o número 11 seguido ali. Então, por exemplo, KNR11, você vai ser direcionado para o fundo da Quineia, que investe ali em lajes corporativas e galpões logísticos. E quais são os tipos de fundos imobiliários existentes hoje na nossa bolsa de valores? Então, primeiramente, a gente tem os fundos de tijolos, que são os mais famosos, que são fundos que investem diretamente em imóveis para gerar a renda através dos aluguéis e da venda desses imóveis. Então, por exemplo, o KNR11 que eu citei, ele tem dentro da sua carteira lajes corporativas, que são prédios ali locados para escritórios, possuem galpões logísticos também, fazem o aluguel desses ativos, passam a receber a renda desses aluguéis e fazem a distribuição para todos os cotistas. Temos também os fundos de papéis, que hoje tem grande representatividade no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Esses fundos eles fazem a alocação da carteira deles ali majoritariamente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são ativos de renda fixa. Se você não sabe o que é um CRI, eu vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu falo tudo sobre renda fixa, então depois dá uma passadinha lá. Nós temos também os fundos híbridos, que são uma mescla dos de tijolos com os de papéis, então dentro da carteira dos híbridos você vai ter ativos de tijolos ali, imóveis propriamente ditos, e você também vai ter CRIs, onde ele vai fazer um mix de carteira. Nos fundos de hedge é mais ou menos a mesma coisa também que os híbridos, só que aqui ele vai ter uma gama de oportunidades maiores, já que ele vai poder investir também em debêntures, em ações, ele investe também em CRI, em imóveis, ele pode fazer ali uma mescla maior de ativos dentro da sua carteira de investimentos.
Já os fundos de fundos, que são os FOFs, eles fazem a gestão ali da carteira investindo em outros fundos imobiliários. Então aqui a diversificação já é bem elevada, só que o ponto negativo dos FOFs é que você vai ser bitaxado. O que isso quer dizer? Que quando você investe num FOF, você vai estar pagando a taxa de administração do FOF, propriamente dito, e ele vai estar pagando a taxa de administração do outro fundo que ele investe. Então vão ser duas taxas de administração que acabam não sendo muito interessante. Só que hoje existem FOFs muito bem geridos, que geram uma diversificação bacana para a carteira de todo investidor. E por fim nós temos os fundos de desenvolvimento. Eles são um pouco mais arriscados, já que eles vão fazer ali toda a parte da obra desse empreendimento, para lá no final realizar a venda dele e só então você receber ali os proventos que forem gerados por ele. Então geralmente você não vai receber nada durante todo esse período até que ele faça ali a conclusão desse empreendimento, gerando ali o lucro, né, o resultado oferido para o fundo, para que ele possa ser distribuído. E onde que a gente encontra as informações dos fundos? Então, primeiro e mais fácil, a gente encontra diretamente no site da gestora, ali na parte de relacionamento com os investidores. Você pode buscar ali no Google, diretamente pelo ticker do fundo, e as letras RI na frente, que significa relacionamento com os investidores. Então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui no fundo do KNRI. Então quando a gente acessa aqui o site da gestora, a CNEI é bem detalhada, eles já trazem no próprio site várias informações do próprio fundo, só que aqui no final da página a gente consegue localizar os informes. Então aqui a gente consegue ver distribuição mensal de rendimentos, informe mensal, carta de gestor, que é o relatório gerencial que a gente geralmente utiliza para fazer os nossos estudos. Outras opções também são o próprio site da B3 e sites de acompanhamentos, como Investidor 10, Status Invest, Funds Explorer ou Clube FI. Você acessando esses sites, você também vai conseguir buscar por essas informações, fazendo ali o filtro de acordo com o ticker do fundo que você deseja estar estudando. Como começar a investir? Então, se você está começando agora, não tem muito conhecimento ali sobre todos os segmentos, vai investindo aos poucos e buscando ali alocar os seus recursos no que você mais entende. Então, seja ele fundo de tijolo ou de papel, o que você tiver mais familiaridade, vá por esse caminho até você ir conhecendo os demais segmentos para ir fazendo as suas alocações e aumentando a diversificação da sua carteira. Comece também pelos maiores fundos. Então, quando você for fazer um filtro ali para começar os seus estudos, busque os fundos que possuem ali o maior patrimônio, porque assim você vai estar buscando fundos que já são mais consolidados, que têm um bom histórico no mercado, geralmente são boas gestoras, que têm um portfólio bem diversificado, e assim você vai ter menos dor de cabeça. Evite comprar um ativo somente porque outras pessoas estão comprando. Então, às vezes você vê ali um influencer, algum conhecido seu, que fala que está comprando determinado ativo, mas pode ser que ele não faça sentido para sua carteira de investimentos, para sua estratégia, então você vai estar comprando algo que não teria sentido nenhum para você, somente porque outras pessoas estão comprando. E isso é muito prejudicial, porque provavelmente você não entende nada sobre aquele ativo, está colocando ele na sua carteira, aumentando às vezes o risco dela, e você pode ser que tenha um prejuízo, não entende nada que está acontecendo ali. Evite também comprar fundo somente porque ele apresenta bons rendimentos. Às vezes a gente faz um filtro ali para ver o dividend yield dos fundos, e lá no topo tem fundo pagando muita coisa. E a gente não entende o que tem por trás desse fundo, mas acaba fazendo a nossa alocação. E às vezes é somente a venda de um ativo que ele fez, algum não recorrente que está acontecendo dentro do fundo, e essa renda depois vai cair, gerando ali uma desvalorização das cotas, algo assim. Isso pode ser muito prejudicial também para a carteira de investimentos do iniciante. E por fim também, evite fundos high yield, que são fundos que possuem ali essa mesma característica de pagar muito dividendo, porque justamente são ativos muito mais arriscados. Então, no começo, foque pelos fundos que possuem um maior patrimônio, foque por fundos que possuem uma maior estabilidade ali nos rendimentos, que não apresentam muitas variações, porque assim você vai conseguir fazer uma base sólida ali para a sua carteira de investimentos e com o tempo, conforme você for se aperfeiçoando, você vai conseguindo colocar um pouco mais de risco, vai conseguir adequar a carteira de acordo com a sua estratégia de investimentos. Se esse vídeo foi relevante para você de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e deixe aí nos comentários qual que é o fundo que você mais gosta na sua carteira.